Êxodo, capítulo 25. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem que voluntariamente ader com o coração, tomareis a minha oferta. E esta é a oferta que tomareis deles: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peito. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus utensílios, assim mesmo o fareis. Farão também uma arca de madeira de acácia. 2 côvados e meio será o seu comprimento, 1 côvado e meio a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E tu a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado, e 2 argolas no outro lado. Farás também varas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar a arca por elas. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro. 2 côvados e meio será o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim numa extremidade, e o outro querubim na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins em suas 2 extremidades. E os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e seus rostos estarão voltados um para o outro. Em direção ao propiciatório estarão as faces dos querubins. E porás o propiciatório em cima, sobre a arca. E dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia. 2 côvados será o seu comprimento, 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E tu a cobrirás de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Farás também ao redor dela uma borda de 4 dedos de largura, e farás uma moldura de ouro ao redor da borda. Farás também para ela 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. As argolas estarão junto da borda, como lugares para as varas para se levar à mesa. Farás as varas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, e a mesa se levará com elas. Farás também os seus pratos e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se há de cobrir. De ouro puro os farás. E porás sobre a mesa diante de mim o pão da proposição continuamente. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará o candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formarão uma só peça com ele. E 6 hastes sairão dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do candelabro do outro lado.
Numa haste haverá 3 copos em forma de amêndoas, com uma maçã e uma flor. E numa outra haste, 3 copos em forma de amêndoas, com uma maçã e uma flor. Assim será com as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo, haverá 4 copos em forma de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E haverá uma maçã debaixo de 2 hastes do mesmo, outra maçã debaixo de outras 2 hastes do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 hastes do mesmo. Assim será com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçãs e as suas hastes formarão uma só peça com ele. Tudo será uma só obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar em frente dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Gostou? Então curta, inscreva-se e não perca o próximo capítulo. Assista agora ao nosso vídeo recomendado e continue explorando a Palavra de Deus.